E aí, pessoal, beleza? Leozinho da Matemática aqui com vocês para mais um vídeo, só que dessa vez vamos mergulhar em potenciação, pessoal. A respeito de potenciação, muitas pessoas às vezes acabam errando e cometem algumas gafes que qualquer professor de matemática fica muito irritado. Então vamos lá para vocês não cometerem estes erros. Por exemplo, se eu tenho aqui o número 2, vou colocar entre parênteses e eu já explico a diferença. Se eu tenho o número 2 dentro do parênteses e eu elevo ao quadrado, o que significa isso? Significa que este 2 eu vou repetir duas vezes. E o processo será a multiplicação. Então, é a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 2 vai dar 4. Mas, professor, não seria a mesma coisa que fazer 2 vezes 2? Aí que está o erro que muita gente faz, galera. Não seja esse tipo de aluno. Não faça 2 vezes 3. Isso está errado. O que vocês têm que fazer é repetir a base, que no caso é o 2, a quantidade de vezes do expoente. Então, vamos dar nomes para cada um deles, não é verdade? Eu vou ter aqui, vamos generalizar, uma base A. Essa base A vai estar elevado a um expoente que eu vou chamar de n. Portanto, esse número grandão aqui eu chamo de base. E este pequenininho eu chamo de expoente. Muito bem, então vamos resolver alguns exercícios de potenciação bem simples para vocês verem como é que eu faço. Então vamos lá, começar somente com as bases que são positivas. Se eu tenho, por exemplo, 3 elevado ao quadrado, eu vou pegar o 3, que é a base, e vou repetir duas vezes. Uma, duas. E agora eu vou multiplicar os dois. 3 vezes 3 dá 6, professor. Não, não é 3 mais 3. É 3 vezes 3, que dá 9. Muito bem. Se eu tenho 5 elevado ao cubo, é elevado a 3, então eu vou repetir 5 3 vezes. 5, 5, 5. Muito bem. Uma, duas, três. Então, 5 vezes 5 vai dar 25. Então, vamos fazer devagarzinho aqui para vocês não perderem o fio da meada. 5 vezes 5 dá 25. Quem sobrou? Sobrou aquele outro 5. Muito bem. Agora eu multiplico e fecho esta conta. 25 vezes 5 vai dar 125. Beleza, professor, muito tranquilo, sem nenhum problema. Só que agora, pessoal, a vida de todo adulto começa a complicar. Quando ele está no banco e tem conta negativada, é horrível. E a mesma coisa para a vida do estudante. Quando ele está no sexto, sétimo ano e ele começa a lidar com os números negativos. Portanto, se eu tenho, por exemplo, menos 2 elevado ao quadrado, o que eu tenho que fazer? Lembrem-se, o que é a potenciação? Eu pego a base e vou repetir a base tantas vezes quanto tem o expoente. Então, quem é a base aqui? A base é menos 2. Legal. Menos 2 eu vou copiar quantas vezes? Qual o número do expoente? 2. Então, eu vou copiar 1 e 2. Portanto, eu peguei a minha base e copiei duas vezes. Por quê? Porque o expoente é 2. Aí agora eu vou multiplicar. Vamos fazer assim. Primeiro nós vamos multiplicar os números e depois a gente vai pensar nos sinais. Ok, então vamos pegar o 2 e multiplicar por 2, que vai dar 4. Depois, menos com menos vai dar mais. Não necessariamente eu preciso colocar esse mais aqui, beleza? Eu posso simplesmente deixar só o 4 positivo. Relembrando regra de sinal, quando eu tenho sinais que são iguais, na multiplicação sempre será mais. Quando eu tenho sinais que são diferentes, na multiplicação, lembrando, na multiplicação e na divisão, será menos. Isso daqui é multiplicação e na divisão. Beleza? Ok, então aqui deu 4 positivos. Continuando, se eu tivesse, por exemplo, menos 3 elevado ao cubo. Professor, como é que eu faço mesmo? Copie a base. Quem é a base? Menos 3. A quantidade de vezes do expoente. Então, vou copiar 3 vezes. 1, 2 e 3. Beleza. Agora,
eu preciso multiplicar o 3 três vezes. E depois eu trabalho com o sinal. Vamos nessa. 3 vezes 3 vai dar 9. 9 vezes 3 vai dar 27. Portanto, 27. Agora eu vou pensar nos sinais. Menos com menos, deixa eu destacar aqui para vocês, espera aí, apagando esse aqui. Menos com menos vai ficar mais. Com o menos vai ficar menos. Beleza, pessoal? Vamos mais um exemplo para finalizarmos essa aula. Então, se eu tenho, por exemplo, menos 2 elevado a 5, o que eu vou fazer? E agora, Léo, são muitos 2. Pois é, vamos com calma. Menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2 vezes menos 2. Conta para conferir. 1, 2, 3, 4, 5. Beleza? Então, eu copiei o menos 2, que é a minha base, 5 vezes. Agora, eu vou multiplicar somente os números. Vamos fazer devagar isso daqui para ninguém se confundir? Então, simbora. Vamos pensar primeiro nos números, tá? Então, vamos lá. 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2. Professor, mas e o sinal? Aguenta lá que a gente já vai resolver os sinais. 2 vezes 2 dá 4. E o resto vamos copiar. Com o passar do tempo, vocês conseguem fazer isso mentalmente. 4 vezes 2 dá 8. E o restante, copiamos. 8 vezes 2 vai dar 16. Legal? E agora, finalizamos com 16 vezes 2, que dá 32. Mas, professor, é muito sinal. Agora é a dica do final do vídeo. Toda vez quando a base for negativa, pode verificar que o menos 2 ele é negativo. O que vai acontecer? Quando o expoente ele for par, o que acontece? O sinal sempre será positivo. Agora, se o expoente ele for ímpar, o sinal sempre será negativo. Olha aqui, o 5 ele é um número ímpar, não é? Portanto, como ele é ímpar, o sinal lá embaixo será negativo. Isto sempre funciona todas as vezes em que a base for negativa. Beleza, pessoal? Então, pessoal, assistiu até aqui? Não se esqueçam de deixar o like, curtir, compartilhar com seus amigos e comentar. Caso você tenha alguma dúvida, alguma sugestão para os próximos vídeos, eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a nossa próxima aula. Falou!